Centro do Arizona. A Floresta Nacional Apache State Reefs, 5 de novembro de 1975. Às 6h30 da manhã, uma luz brilhante de repente aparece no céu no centro das montanhas do Arizona. 6 trabalhadores do Serviço de Floresta americano estão indo para casa após um dia de trabalho e viram um grande disco prateado andando pelo céu. Era liso como vidro, mas brilhava e refletia ao mesmo tempo. Tinha uma aparência poderosa e era simplesmente incrível. O raio de energia me atingiu. Eu senti como se tivesse sido atingido por algo real. Como uma explosão física, mas sentido como se fosse um tipo de choque elétrico ao mesmo tempo. Walton basicamente foi tomado por essa luz que cegava. A equipe saiu rapidamente da área e daí pensamos que é melhor a gente voltar. Sabe, tínhamos que pegar Travis. Voltamos e eu não sei o que era esse objeto, mas tinha ido embora e ele também tinha sumido. De acordo com Travis Walton, o misterioso raio de luz deixou-o inconsciente. E quando ele acordou, ele estava em uma sala cercado por seres estranhos. Eu estava olhando direto para o rosto dessa criatura. Essas pequenas criaturas eram humanoides, mas tão diferente dos humanos que era aterrador. E eu dei um pulo. Era horrível. Era como se eles olhassem dentro de mim. As equipes procuraram em todos os lugares pelo trabalhador desaparecido. Mas só depois de 5 dias, Walton reapareceu numa cidade vizinha. Eu estava deitado, com o rosto virado para o chão, lá fora, no escuro, e havia uma luz acima de mim. E eu vi a parte inferior de uma nave se fechando no céu. Homem do Arizona desaparece em um raio de luz. Quando os detalhes do contato imediato de Travis Walton foram revelados às autoridades, eles disseram que o desaparecimento do jovem homem seria devido a uma possível brincadeira. Mas os pesquisadores dizem que o caso de Travis Walton é uma das histórias de abdução mais características já registradas. Histórias sobre encontros com alienígenas, abduções em diferentes regiões são tão antigas quanto a espécie humana. Uma coisa enigmática já acontecia conosco e com os nossos ancestrais. E quando vemos relatos de abduções modernas, descobrimos que eles são parecidos. Washington, D.C., dezembro de 1969. O governo dos Estados Unidos encerra abruptamente o projeto Blue Book, uma investigação da Força Aérea sobre a visão de OVNIs e contatos com extraterrestres. Embora mais de 12 mil relatos tivessem sido investigados, no espaço de 20 anos, o governo concluiu publicamente que a maioria dos casos foi confundida com fenômenos naturais. Mas dentro da organização, o astrônomo J. Allen Hynek, do projeto Blue Book, tinha criado um sistema de classificação de dados que ele acreditava fornecer evidências científicas sobre encontros alienígenas. 19 de setembro de 1961. De acordo com notícias, Betty e Barney Hill estavam dirigindo por New Hampshire tarde da noite quando um grande disco voador rapidamente se aproximou e ficou pairando acima de seu carro. O casal viu silhuetas estranhas através das janelas da nave. E misteriosamente, os dois reportaram perda de memória das 2 horas imediatamente seguintes ao encontro. Ninguém sabe até hoje o que a Betty e o Barney Hill viram. Mas os detalhes desse caso lembram várias outras versões de abdução por extraterrestres. Eu falo abdução por ETs por causa de alguns dados relatados, como perder a noção do tempo, ver seres que saíram de uma nave e ter interagido com eles, sabendo que não eram humanos. Depois, em sessões de hipnose, eles lembraram que foram tirados do carro e levados a bordo da nave.
foi uma abdução legítima. E a Beth implorou para os seres que a levaram que não a machucassem quando a deitaram numa mesa e fizeram experimentos nela. Chegaram a inserir uma agulha na barriga dela. O Barney contou que retiraram amostras da sua pele e até colheram seu esperma. Os Hales foram o primeiro caso documentado de abdução por alienígenas da era moderna. Mas não foi o último. Desde os anos 60, houve muitos outros relatos similares, incluindo o de Kim Carlsberg, uma fotógrafa que em 1988 alegou ter sido abduzida por alienígenas Grey no meio da noite. Eu morava em frente à praia, em Pacific Palisades. Eu andei até a janela e vi uma luz no horizonte que nunca tinha visto antes. Morei perto da praia a vida inteira e sabia que não era um barco, que não era uma estrela. Fiquei olhando para a nave e quando eu percebi, ela foi bem rápido para o meio das estrelas e desapareceu. Aí eu fui para a cama, como sempre. Mas acordei no meio da noite e percebi que não estava mais na minha cama. Eu estava nua e estava paralisada. Os seres que eu vi tinham cerca de 1,10 m. Eles estavam nus, eram meio brancos. Não eram cinza, tinham cabeças enormes, olhos pretos enormes e corpos bem pequenos. Existem muitas histórias de Greys levando humanos para suas espaçonaves e até de inseminações com material reprodutivo alienígena. Mulheres dizem que conceberam bebês híbridos de humanos com ETs e que tiveram os fetos removidos de seus corpos para que eles se desenvolvessem em naves alienígenas. Em alguns casos, elas dizem que voltaram até a nave e conseguiram ver esse bebê híbrido. Eu fui usada para extração de DNA. Fizeram crianças híbridas, com meus óvulos combinando com o DNA deles e o esperma deles. Eu recebi um implante de um feto alienígena e eles deixaram o feto no meu corpo por alguns meses. Depois me levaram de novo e removeram o feto. Aquilo foi horrível, foi assustador. Não é possível ter tanta gente dizendo que foi abduzida e não existir alguma possibilidade de verdade nisso. Eu acho que está acontecendo. Não sei se esses ETs têm algum programa de hibridização, se estão pensando que trazer esses híbridos para o nosso planeta algum dia, quando o ambiente mudar. Mas, na minha opinião, alguma coisa muito estranha aconteceu com as pessoas que alegam que foram abduzidas. Existe uma superabundância de testemunhos de várias pessoas que dizem que lembram desse tipo de criatura e de terem sido levadas por elas. Seria o ser humano realmente o produto de uma manipulação genética feita por visitantes extraterrestres? E foram nossos ancestrais algum tipo de criatura híbrida, humanoide, reptiliana? Eugene, Oregon, 1982. Wes Penry acordou em seu quarto, se sentindo paralisado e completamente gelado. Ele viu o que descreveu como uma criatura horrível dentro do quarto. Verde, sem cabelos, extremamente musculosa e com olhos vermelhos flamejantes. Wes ficou aterrorizado até que a criatura desaparecesse do seu quarto. No começo dos anos 80, eu reparei que houve relatos que surgiam de pessoas que alegavam ter tido contato não apenas com seres baixinhos e cinzentos ou com loiros nórdicos dos anos 50. Esses seres eram bem diferentes. Esses eram seres humanoides reptilianos, ou seja, seres humanoides que tinham a fisiologia de réptil em sua aparência externa. E eles começaram a aparecer em algumas sombras, em alguns dos casos mais confiáveis que eu estava investigando. Eu conheço vários casos em que a pessoa acordou no meio da noite, meio que congelada na cama, incapaz de se mexer, vendo essas criaturas de mais de 2 metros de altura, de aspecto reptiliano, pairando sobre a cama.
E cada uma das pessoas que deu esse relato teve a sensação de completo pavor, de ódio. Agora, você pode, eu acho, argumentar que a pessoa fica tão apavorada que ela deduz que os répteis são hostis. Esse é um ângulo interessante de se observar. Talvez eles só parecessem bravos, parecessem amedrontadores, e a pessoa presumiu que de fato eles fossem, mas talvez não. É muito possível que isso esteja acontecendo aqui, que um grupo supervisione o planeta Terra. Esse poder superior no universo que monitora coisas na Terra. Então isso vai ao encontro da ideia de que nós estamos num projeto em andamento de espécies extraterrestres. Eles estão aqui para observar sua criação. Washington, D.C., 1957. Um agente federal e capelão que tinha autorização de alta segurança no Pentágono, o Dr. Frank Stranges, foi apresentado a um ser extraterrestre chamado Valiant Thor, que trabalhava secretamente com o governo americano. Stranges, mais tarde, foi a público com as chocantes alegações em seu inovador livro Estranho no Pentágono. O Dr. Frank Stranges disse que em 16 de março de 1957, Valiant Thor chegou numa nave. E essa nave pousou em Alexandria, na Virgínia, num campo agrícola às 8 horas da manhã. A polícia foi a primeira a chegar. E tiveram uma conversa com ele. Ele queria se encontrar com o presidente Eisenhower. Então eles o levaram ao Pentágono, onde ele se encontrou com o secretário de Defesa. Depois disso, eles o levaram até a Sala Oval para se encontrar com Eisenhower, Nixon e todos os chefes do governo. O relato de Stranges foi sustentado por Harley Byrd, o sobrinho do almirante Richard E. Byrd, que trabalhou para o Departamento de Defesa de 1957 a 1963. Byrd foi designado para o projeto Blue Book, o programa militar secreto que investigou relatos de OVNIs. E escreveu o prefácio do livro de Stranges. Esse prefácio é realmente espantoso, porque temos um oficial governamental de alto escalão indo a público com uma história totalmente assombrosa. Houve reuniões cara a cara entre oficiais americanos e pessoas de outros sistemas estelares. Ponto final. A melhor evidência, na minha opinião, é o caso de Valiant Thor e a sua visita à capital dos Estados Unidos. Ele permaneceu nos Estados Unidos por 3 anos e fez uma série de coisas lá. Comunicou-se com várias pessoas e discutiu a conjuntura nos Estados Unidos e no cosmos. Segundo relatos, Valiant Thor foi enviado à Terra pelo Alto Conselho para intervir em nome da comunidade intergaláctica. Estavam apreensivos, porque nossas capacidades nucleares haviam se tornado uma preocupação interestelar. Diz a história que Valiant Thor tinha contato com membros de alto nível do governo americano e dos militares, incluindo os chefes do Estado-Maior. Essencialmente dando um alerta amigável. Ei, se vocês não desarmarem suas armas nucleares e os russos também não, tudo vai terminar em completa destruição para todos e a obliteração da raça humana. E Thor não era do tipo de personagem valentão. Ele queria que as pessoas da Terra entendessem e agissem elas mesmas e não que elas fossem forçadas. A história, na verdade, parece o cenário apresentado no filme de 1951, O Dia em que a Terra Parou. Um cenário muito semelhante. Por mais extravagantes que essas alegações pareçam, fotografias emergiram de Thor se encontrando com altos oficiais, e ninguém se manifestou para contestá-las. Até membros da família do presidente Eisenhower, incluindo sua bisneta, Laura Eisenhower, insiste que a história é verdadeira. Valiant Thor surgiu em torno de 57 e foi levado ao presidente e ao vice-presidente, e eles lhe deram um status VIP por 3 anos.
E ele queria que a humanidade soubesse sobre isso. Ele propôs um plano, mas o secretário de defesa, o chefe da agência de inteligência central e os chefes do Estado-Maior se opuseram. E, embora ele quisesse ter uma reunião com a Assembleia Geral das Nações Unidas para apresentar a história a eles, isso foi vetado também. Enfim, a sua missão, que era em nome da Federação, não foi abraçada. Sua missão foi abortada. Ele não realizou aquilo para que veio, porque a decisão foi tomada não pelo presidente em si, mas foi tomada por pessoas como o secretário da Defesa e da CIA. E acho que foi um momento decisivo na história dos Estados Unidos e do mundo. Tivemos a oportunidade de mudar nosso modo de ser e perdemos essa oportunidade. Resumindo, nós a jogamos fora. O que é muito interessante na dinâmica de Valiant Thor é se isso era ou não algo que fosse parte de um plano maior. Se de alguma maneira havia esses soberanos nos bastidores controlando a humanidade. Valiant Thor afirmava que tinha sido mandado para um alto conselho para falar com os líderes militares da Terra e alertá-los dos perigos das armas nucleares. Um grupo extraterrestre não vai se tornar abertamente conhecido até que essa sociedade esteja pronta, ou seja, até que seu desenvolvimento tenha naturalmente os dirigido a favor da ideia da vida extraterrestre. Assim, não seria uma grande surpresa e não tumultuaria sua ordem social e política existente. Se estamos sendo monitorados por extraterrestres, parece-me que o motivo de eles não pousarem abertamente na Casa Branca é algo muito parecido com a principal diretiva. Acho que a principal diretiva é que eles não devem interferir conosco, que nós temos o poder de escolha. E que eles têm que nos deixar exercitar essa escolha que o Criador nos deu. Mesmo que muitas vezes nossas escolhas sejam ruins. Tomamos decisões erradas. Esse é o nosso legado. Temos permissão de fazer isso. Governantes, presidentes, reis e rainhas através da história sempre têm essas histórias sobre consultar forças superiores. Será que esses soberanos extraterrestres ou pandimensionais ainda existem hoje e guiam os governantes de várias nações? E eles ocasionalmente se encontram para determinar o que eles vão fazer a respeito da humanidade. Pessoas hoje afirmam que estão em contato com o Conselho Divino. Quando você olha isso, tem que perguntar, é possível que seja o mesmo grupo de seres extraterrestres que emergem repetidas vezes na história humana? E que, de fato, eles podem ter um plano de longo prazo ou de longo alcance para a humanidade?